Amadurecer não é só sobre idade. Amadurecer é olhar para trás e perceber que em cada perda havia um ganho silencioso. Em cada dor existe um convite para se conhecer mais a fundo. Ninguém te conta que amadurecer significa abrir mão de pessoas, lugares e até versões de si mesma. E que por mais que doa, é nesse processo que você encontra sua força, clareza e a liberdade de ser quem se é. Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje eu vim conversar com vocês sobre as verdades que ninguém te conta sobre amadurecer, na esperança de ajudar vocês e também poupá-los de, pelo menos, sentir tanto desentendimento emocional dentro de si mesmo, que é algo que acontecia muito comigo por ter me criado muito sozinha. Então espero que acalme o coraçãozinho de vocês, mas pode ter certeza que se você se vê em muitas delas, é porque você realmente precisava ouvir tudo isso. Amadurecer. Algo que muitas pessoas vão passar ao longo da vida, se não for algo necessariamente obrigatório da vida, talvez o seja, porque eu sinto que se você quer ao menos ter um mínimo poder sobre si mesmo, há necessidade de você amadurecer. A vida exige isso. Você pode ter certeza que se você não quiser, uma hora você vai precisar. Vou dizer das minhas experiências. Eu digo que eu sinto que quando eu era mais nova, hoje eu tenho 26 anos. Quando eu era mais nova, eu sinto que eu era uma pessoa extremamente inocente e também imatura. Ou seja, eu não tinha noção sobre a vida, eu não tinha noção sobre as coisas que se passam na vida, sobre o que as pessoas eram capazes de fazer, o que era necessário eu ser capaz de fazer para eu mudar a minha própria vida. Eu não tinha noção de nada disso que é necessário para se viver, literalmente. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu espero que você já tenha uma noção, por mais nova ou novo que você seja, sobre algumas coisas da vida. E se você não tiver, eu vou estar te falando agora. A vida, ela exige que você tenha coragem, acima de tudo. Acima de qualquer coisa material nesse mundo, né? Escolha a sua profissão, escolha a pessoa que você vai se relacionar pelo resto da vida, escolha as pessoas que vão estar ao seu redor, escolha os seus hobbies, escolha como você vai viver sua vida. Eu acredito que, independente de todas essas escolhas que são necessárias em vários momentos da vida, é necessário que você tenha coragem para viver aquilo que você quer viver para sua vida. E eu acho que isso ninguém conta. Ninguém conta que amadurecer significa você ter coragem até de desagradar as outras pessoas, até de decepcionar pessoas que você não gostaria de decepcionar. E não é porque você tá sendo uma pessoa ruim, não é porque você tá sendo uma pessoa rude, ou uma pessoa chata, ou enfim, qualquer coisa ruim. É porque você tá sendo você. E ser você, às vezes, impede o outro de ter controle sobre você. Porque aí ele vai perceber que todo mundo tem que viver sua própria vida. Não tem como alguém, por exemplo, seu pai, sua mãe, decidir coisas importantes pra você. E quando eles veem que não conseguem, eu acho que isso também é decepcionar. Né, decepcionar de alguma forma os seus pais. Então, ninguém conta que amadurecer envolve você decepcionar. Às vezes, muitas pessoas que você não gostaria de decepcionar, mas que a vida faz esse papel, porque não tem como você viver outra vida a não ser a vida que você deseja. Então, eu acho que é uma das primeiras coisas que eu aprendi com a vida, de que amadurecer envolvia você decepcionar pessoas, por mais que você não queira. Outra verdade que eu vejo sobre amadurecer, que acho que muitas pessoas talvez não tenham coragem de dizer, é mais sobre você entender que existirão ciclos dolorosos e que cada vez mais que você crescer como pessoa, você terá menos pessoas ao seu redor. Ou seja, infelizmente, é aquele ditado, algumas pessoas não vão conseguir te acompanhar, entendeu? Porque o seu caminho é único, começa por aí. E segundo, que infelizmente a gente tem que aceitar que tem pessoas que não querem se desenvolver como pessoa no mesmo nível que você, ou talvez, gente, outro episódio aí pra eu conversar com vocês, tem pessoas que elas gostam mais de estar com você quando você tá na dificuldade, na dor, não quando você tá florescendo como pessoa, porque isso intimida ela de alguma maneira. Então, amadurecer é perceber que
Isso não tem nada a ver com você. Você não é errado, você não é difícil de amar, você não tem nada de errado com você. E acho que nem tem nada de errado com a pessoa que sente alguma coisa ruim sobre isso. É só sobre entender que pessoas vêm e vão na vida, gente. Pessoas, elas vão existir em momentos específicos da sua vida, vão trazer memórias, vão ficar com você por um tempo e vão embora, e você também na vida dessas pessoas. E ficar em paz com isso é a melhor maneira de você entender o que é amadurecer. Porque você ser imaturo e achar que todas as pessoas que você ama e que você gostaria que tivesse na sua vida vão ficar, é triste, entende? Só que aí você pensa e para, porque eu acho que talvez muitas pessoas vão falar, né? Mas quer dizer que eu vou ficar sem amigos? Quer dizer que eu vou viver sozinho? Bom, depende do seu caminho, depende do seu propósito, daquilo que você quer viver. Eu falo por experiência própria. Eu sinto que nesse exato momento da minha vida, eu estou praticamente sozinha. Eu não posso falar 100% sozinha, porque eu tenho alguns relacionamentos estáveis que eu sinto que são relacionamentos duradouros. Mas, pra você que não tem um relacionamento fixo, por exemplo, você não é casado, você não tem um relacionamento amoroso estável, e só tem amizades, assim, só pra te falar, nem todo mundo vai ficar na sua vida e nem todo mundo é pra ficar. Tem algumas pessoas que te empurram pra baixo, gente. Vocês não conseguem notar isso? Amadurecer também é perceber, por mais que você goste de alguém, se essa pessoa simplesmente vive uma vida que você não quer viver e que você também sente que não vale a pena estar perto dessa pessoa vivendo aquilo, o que você tá fazendo lá? Quem disse que amadurecer significa estar feliz com todas as decisões que você toma? Às vezes, você tomou a decisão certa e sabe que cara você vai ficar? Assim, ó, cara de cu. Cara de quem não gostaria de ter tomado essa decisão, mas que foi necessária. Nem todas as pessoas que passam pela sua vida e que saem, gente, são pessoas ruins. Eu acho que quem vê isso de, ai, não, todas as pessoas que eu tirei da minha vida, elas são horríveis, que não sei o que, ela é criança. É criança, é criança. Porque, assim, tem várias pessoas que foram. Não várias, né? Aí eu já tô querendo ser muito gentil. Mas algumas pessoas que não foram, assim, horríveis pra mim, que não fizeram mal, que não foram pessoas abusadoras, narcisistas, e enfim. Não, tem pessoas que realmente foram pessoas boas em determinado momento da minha vida e vice-versa, mas há momentos que eu tive que perceber que não dava pra sustentar a pessoa que eu gostaria de ser perto dessas pessoas e, enfim, vice-versa. Ela também não conseguia sustentar a pessoa que ela gostaria de ser. Sabe, uma coisa meio complexa de se entender, mas que você percebe que já não funciona mais estar perto daquelas pessoas, daqueles lugares. E por que que eu falo isso? Porque ninguém conta, ninguém vai te contar que amadurecer significa você entender que cada momento da sua vida é transitório. Cada momento da sua vida, cada fase que você passa é transitória. Por isso, se você tá feliz com algum momento que você tá vivendo, esteja feliz mesmo. Você quer, sei lá, estar com aquela pessoa, esteja de puro sentimento verdadeiro, assim, dentro de ti. Porque em algum momento, aquilo vai ser só uma parte da sua vida, alguma memória, algum passado que, né, não existe mais. Como eu disse, cada dor, cada sentimento ruim, cada perda, na verdade, existe um grande ganho silencioso. Existia um grande momento de você ir em busca de si mesmo. E eu sinto que a jornada do amadurecimento, que também ninguém conta, é sobre você se autodescobrir. E se você acha que sabe sobre você, vai acontecer várias coisas que vai te fazer se redescobrir. Ou seja, você acha que sabe sobre você, bom, vai existir várias coisas que vai fazer você duvidar até de você, pra você ver, será que eu sou isso mesmo que eu acho que eu sou? E em busca desse redescobrimento sobre si mesmo, redescobrimento. Porque é isso a vida, entende? O amadurecimento também é você ficar em paz com isso, ficar em paz até consigo mesmo, com as versões de si que você foi, que você não quer mais ser, ou aquelas que você ainda é, mas que você sente que não fazem mais parte e você fica lutando contra. É necessário ir além das próprias limitações mentais, físicas, hábitos ruins, para amadurecer. E amadurecer também é isso, né? É se autoconhecer, ter uma autorresponsabilidade sobre si, é algo que eu falo muito, né? Principalmente para vocês, mulheres que querem se autoconhecer na vida, se sentirem mais autoconfiantes na própria pele, gostarem mesmo de si,
Eu acho que o processo do amadurecimento é isso, é você estar mais tranquila enquanto essas coisas acontecem. Essas perdas, esses momentos transitórios que é literalmente a vida, momentos que podem fazer você duvidar de si mesma ou até esses momentos de vazio existencial, porque eu não vou falar que tudo é algo bom. Assim, eu acredito que tudo é bom para você. Tudo que acontece na sua vida é para o seu melhor. Isso eu sempre vou acreditar. Mas eu acho que é muito muito frufru eu falar pra vocês que você não se sente mal algumas vezes. Por que você se sente? Você se sente um pouco sem entender por que as pessoas que são mais maduras emocionalmente, elas parecem que guardam um grande peso que as outras pessoas que não são parecem que vivem aí. Mas é aquilo, a ignorância, às vezes, eu não acho que seja, mas é uma dádiva, sabe? Porque não saber coisas às vezes te poupa de ter que fazer melhor, de ter que fazer mais para você, entende? Quando você sabe fazer melhor, você simplesmente tem que fazer melhor, porque a sua mente sabe que existe a possibilidade de você ser capaz, e com certeza você é capaz de fazer melhor. Eu acredito que na verdade é mais sobre entender que a vida acontece a cada dia. E muitas das vezes eu sinto que amadurecer, a parte que ninguém te conta, é isso. Porque quando a gente é jovem, a gente sempre quer que tudo aconteça rápido. Eu falo em pleno lugar de vulnerabilidade de mim mesma, né? Sobre eu não ser uma adulta funcional. Pelo menos não até alguns anos antes da minha vida. Porque eu não sabia como viver, gente. Eu não sabia como existir. E eu não sabia que eu podia existir da maneira que eu gostaria. Como se eu sentisse culpada por estar vivendo, sabe? E que eu precisava a todo momento ser útil pra me sentir podendo existir no planeta. Isso é bem pesado, né? E por que que eu tô falando isso? Porque viver já é a lição de vida. Já é tudo. A gente sempre busca um motivo maior de fazer o que se faz, de ser quem se é, né? Ah, porque eu preciso ser assim pra conseguir ser feliz em algum momento. Só que eu acredito que ninguém te conta que amadurecer, no final das contas, é perceber que nada disso muito que importa, porque o reconhecimento, ele é interior. A felicidade, ela é interior. O que eu quero dizer também é que a dor, as coisas que aconteceram na sua vida e as fases da vida que às vezes te fazem perceber, nossa, eu preciso de mais sabedoria, elas vão existir. Elas não vão parar de existir porque você cresceu mais um ano, entende? A gente sempre vai estar aprendendo com a vida, com os outros, com a gente mesmo, porque enquanto você estiver vivo, é porque você tem coisas para aprender. Isso com certeza é uma lição que eu aprendi através do amadurecimento. E talvez você perceba que você nunca vai estar pronto para as coisas da vida. E essa é uma verdade talvez que ninguém te conte. Ninguém quer contar que você não tá preparado para viver. Porque acho que ninguém tá. Ninguém entende a vida até o momento que se cai por completo e percebe que, na verdade, é sobre as experiências. É sobre você viver a vida aqui, sentir a vida e amadurecer também e enxergar isso. É enxergar sobre o quanto você consegue ser capaz de cuidar de si. Eu falando sobre amadurecer, daqui a uns anos eu vou ficar tipo assim, meu Deus, eu não sabia que eu tava falando. Deixando isso pra minha Taina do futuro também ver. Eu falando sobre amadurecer, eu quero fazer um outro episódio daqui a uns 30 anos, quem sabe. Acho que vai ser engraçado. Mas deixa eu voltar ao raciocínio. Amadurecer é você saber lidar com as outras pessoas de uma forma melhor, né? A ponto de você não realmente ligar tanto pro que o outro tem a oferecer. E claro, tem pessoas que querem o seu bem. Não ache sempre que você é invejado, que você é detestado, que você é isso e aquilo, porque isso traz mais dessa energia. Claro que também não adianta você ficar cego, achando que todo mundo quer o seu bem também, porque não é verdade. Mas existem pessoas que querem seu bem e elas vão falar algumas coisas, mas ainda assim amadurecer. É entender que você pode ouvir as coisas que as pessoas te falam, mas não absorver tudo. Não precisa, você pode simplesmente observar o que as pessoas falam, buscar entender da onde que vem isso. É de uma projeção dela ou realmente ela tá vindo para me alertar?
Isso sim é muito mais valioso para o seu amadurecimento, para você entender como a vida funciona, do que se deixar levar por outras pessoas ou até você mesmo. Outra coisa que eu vejo muito que o amadurecimento me trouxe é não ligar tanto, ou pelo menos lidar melhor com as minhas próprias emoções. Uma coisa que eu sempre fui é muito emotiva, por mais que eu não transpareça hoje em dia, porque hoje em dia eu realmente melhorei muito nesse sentido. Não tanto quanto eu gostaria ainda, mas a gente vai na fé. Que é você entender que não é porque você se sente mal em algum momento que você tem que desistir das coisas. Não é porque você está num momento triste que esse momento vai persistir para sempre. Assim como os momentos felizes. Igual eu falei, a vida e os momentos da vida, todos eles são transitórios. E se você não saber aproveitar o momento presente, seja ele ruim ou bom, ele vai passar de qualquer maneira. E você simplesmente aí sim vai sentir que tá perdendo a vida. E talvez esteja. Então comece a prestar mais atenção em, como eu disse, observar mais as coisas e não absorver essas coisas. Porque senão você sempre vai oscilar. Você fica triste facilmente, você fica feliz facilmente, mas o problema disso, vindo das minhas experiências, é que quando você fica mal, você fica muito mal. E isso é um pouco perigoso. Por quê? Porque amadurecer é perceber que você é a única pessoa que vai se salvar. É você perceber que a sua vida depende de você. E eu não falo isso num lugar de querer trazer uma sobrecarga para você, apesar de eu às vezes sentir que eu faço isso comigo mesma. Porque às vezes eu levo a vida muito a sério. E acho que amadurecer também é isso, é você ver que a vida não deve e não pode ser levada tão a sério, porque senão você simplesmente endoida. Você literalmente endoida da cabeça, fica lelé. E por quê? Porque o ser humano é isso, ele é uma caixinha de surpresas. E a vida ela exige muito de todo mundo, de maneiras desiguais, talvez. Mas ela exige. E se você não estiver pronto para viver a sua vida, no sentido de decidir, de uma decisão, as coisas não vão se tornar mais leves, porque você tá pegando leve consigo mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo, não adianta pegar tão pesado consigo mesmo. Por quê? Porque amadurecer também é entender que você controla a sua vida, mas que tem que ser num lugar de amor. Tem que ser em um lugar de amor, de amar a si mesmo. Só que assim, eu vi isso inclusive recentemente num episódio do, do podcast Fiz o que Pude, da Elora. Um grande abraço, amiga de trabalho. E ela disse, né? A gente fica nessa tendência de não, porque eu preciso me amar. E aí esse amor vem de um dever. E aí você se cobra que você deve se cuidar melhor, que você deve fazer tudo por você. Só que esse relacionamento, né, da gente com a gente mesma, é muito importante, é o mais importante da nossa vida. Eu espero que vocês entendam isso. Mas, apesar de a gente não dever querer se amar a qualquer custo, a gente deve buscar nos entender melhor, buscar realmente nos amar num lugar de amor, né? Não num lugar de eu devo me amar. Nossa, eu preciso. E amadurecer também é perceber que você deve fazer isso, mas não num lugar de dever, num lugar de querer mesmo. Um lugar de querer se sentir bem consigo mesmo, de viver a sua vida plenamente, assim. E isso só é possível quando você tem muita maturidade sobre si, sobre a sua vida, paz interior. Um outro episódio que eu vou trazer pra vocês, porque eu consegui muito na minha vida aprender a ter paz. Uma coisa que eu tenho é paz. Por quê? Porque eu criei. E muitas das coisas que a gente vive na vida, a gente cria essas coisas. Essas coisas, às vezes, a maioria das vezes, não vem até nós. Nós criamos essas coisas para essas coisas existirem. Autoconfiança, amor próprio, felicidade, paz, sucesso. São coisas criadas por nós mesmos. Então, se a gente não amadurecer, a gente não vai entender que a gente que consegue ser capaz de criá-las. E aí a gente sempre busca no exterior algo que nos preencha do nosso próprio vazio. Porque se a gente não cria essas coisas,
a gente tá vazio por dentro. Mas eu acho que sempre vai ter uma parte nossa que vai sentir um pouco um vazio. Amadurecer é perceber que você precisa se reconhecer e se valorizar mais de qualquer outra pessoa, porque ninguém vai conseguir ver o seu valor tão bem quanto você mesmo. Ninguém vai conseguir medir o quanto você se esforça no seu trabalho, na sua vida, nos seus projetos, nos seus relacionamentos do que você mesmo. Ninguém vai conseguir, por mais empata que seja, ver o fundo da sua alma e entender você mesmo. Só você vai conseguir fazer isso. E amadurecer é perceber isso, de que talvez o outro nunca te conheça como você quer que o outro te conheça. Que o outro não vai conseguir te amar tão profundamente quanto você gostaria que ele te amasse, porque ele não é você. E cada um ama o outro segundo a própria projeção do que é o amor para o outro e de como ele ama a si mesmo e aí ele ama o outro. Então são várias camadas que só a maturidade do tempo vai conseguir te trazer. Amadurecer também é ficar em paz com as coisas que deram errado, é ficar em paz com as coisas que não foram para ser, é ficar em paz com as amizades que não deram certo. Eu sempre falo entre aspas, gente, porque tudo é transitório na vida. Então, o certo e o errado, será que existe? Outra verdade que eu gostaria de mencionar também é que você precisa entender que você tem que se cuidar. E quando eu falo isso, é até num lugar de que às vezes você não queria, por exemplo. Ah, eu não queria levantar da minha cama hoje e trabalhar. Eu também não queria, mas eu vou ter que fazer, né? Porque quem vai me colocar no lugar que eu desejo na vida? Eu mesma, né? Não existe outra pessoa que vai poder fazer isso. Amadurecer é perceber que você vai precisar fazer coisas que você não quer para ter as coisas que você quer e precisa na vida. Tem horas que eu percebo que a maioria das pessoas, elas não é que elas não se amam. Eu acho que elas não têm dimensão que as coisas que elas fazem para si mesmas são prejudiciais para elas. Talvez elas percebam só no momento que afeta de verdade a saúde mental, física? Ou vocês acham que pessoas alcoólatras com problemas emocionais fortíssimos estiveram nesse lugar de repente? Então, se você não controla a si mesmo, as outras coisas te controlam. Amadurecer é isso, é você se controlar, por mais que às vezes seja algo difícil de lidar em fases da sua vida. E eu pesei o clima, né, nesse episódio, meu Deus do céu. É que, gente, eu não tô muito animada hoje, deu pra perceber, né? Amadurecer é isso também, que é algo que eu sinto que ninguém conta. Nem todo dia você vai estar incrivelmente bem. E nem por isso você precisa se forçar a ficar, mas ao mesmo tempo você precisa, entre aspas, se forçar a fazer o que é prioridade pra você. Prioridade pra mim é estar aqui. E é por isso que eu estou aqui. E eu sinto que amadurecer faz parte disso também. É você se colocar como adulto. Ainda assim, amadurecer é muito necessário. E não tem só o lado ruim. Amadurecer é muito bom porque você consegue ficar, como eu disse, mais em paz com a própria vida. Você consegue lidar com as coisas de uma forma mais calma e melhor. E consegue também enxergar que tudo são fases na vida. Amadurecer é você perceber que a vida, ela é o que você faz dela. Entende? Por isso que amadurecer também é muito importante para que você consiga se colocar no centro a ponto de não parar de ir em busca daquilo que você deseja ser para si, independente do mundo externo. E acho que amadurecer é você ficar em paz com o processo da vida. Porque a vida é um verdadeiro processão. Não tem linha de chegada. A linha de chegada é o momento que você nasceu. Essa é a linha de chegada. Chegada nesse plano aqui. E aí você vai vivendo as coisas, vai experienciando, vai conhecendo pessoas, vai conhecendo lugares, vai vivendo situações. E depois daqui a gente volta para casa. E a gente estar aqui é uma grande escola, um grande aprendizado estar aqui. Por isso que a gente deve amadurecer mesmo. Enxergar a vida como algo necessário para que a gente aprenda, para que a gente experiencie também as coisas. Experienciar o amor, a alegria, a tristeza, são coisas que só estando, sendo ser humano, tendo corpo, que é possível sentir da maneira que a gente sente. E isso é essencial para o amadurecimento. Entender que as coisas são todas experiências.
São todas extremamente necessárias para o nosso aprendizado. São assim, eu não sei nem o que dizer. A experiência de se viver é uma experiência completa. E, logicamente, ela não teria só o lado bom. Ela também tem o lado denso. E amadurecer, eu posso dizer que é um lado bom, mas não é um lado tão gostoso. Não é um lado que te faz, nossa, que alegria, estou amadurecendo. Não. Quando a gente vive de verdade, quando a gente amadurece, a gente quer o melhor pra gente. A gente se coloca num lugar de autorresponsabilidade e percebe que as mudanças que a gente espera que aconteçam na nossa vida acontecem no momento em que a gente cresce como pessoa. Amadurecer é crescer como pessoa, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, e isso exige muita resiliência também. Algo que ninguém conta sobre amadurecer, eu sinto que é a paciência que você tem que ter. Olha, sinceramente, o tanto de paciência que eu tenho que ter pra sustentar ser quem eu sou, pra sustentar os meus sonhos, eu vou te falar, hein? O esforço. Então, é preciso se reconhecer como pessoa, se valorizar, porque o amadurecimento ele exige isso. Exige muitas coisas importantes para que a gente se autossustente. E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido para você, já avalie o podcast com 5 estrelas, ou as estrelas que você achar que ele merece. Também te convido a conhecer as minhas redes sociais. Estou no Instagram, @TaiBrandR. Também estou no TikTok, @TaiBrandRR. O meu brand é com D mudo, para vocês saberem. Tô com o meu canal do podcast, @Dona de Si Podcast. Dona de Si, você me encontra por lá. Tô lançando os episódios em áudio e depois vai vir esses episódios em vídeo agora pra vocês, gente. Que maravilha, não é verdade? E tô gravando, como sempre, da minha alma, então. Às vezes eu não gravo, tipo, diretamente olhando pra câmera, porque eu tô falando com vocês assim, ó, captando as mensagens da minha alma pra trazer pra vocês. Espero que entendam que é meu jeito e eu não vou deixar de ter o meu jeito pra existir, entende? Amadurecer aí, ó. Mais uma coisa pra vocês entenderem que amadurecer é isso, gente. Sustentar sua autenticidade, quem você é, são coisas muito importantes. Também tô com o meu canal de vlogs, @TaiBrandR. Meu nome, Taina Brandão, você encontra no YouTube. Lá eu trago mais rotina, coisas que vocês podem se inspirar na prática. E além disso, eu peço que você compartilhe esse episódio com quem você acredita que merece ouvir essa mensagem sobre amadurecer. Eu acredito que todo mundo deva ouvir essa mensagem sobre amadurecer, até as pessoas mais velhas. Aí você pode, nossa, mas quem é você na fila do pão pra falar sobre amadurecer? Então, eu sei que eu sou nova ainda, mas eu sinto que eu fiquei muito tempo sozinha. E isso me trouxe muita maturidade da vida. E acho que ao longo da vida a gente sempre pode agregar pro outro. Então, por favor, compartilhe também para pode chegar em mais e mais pessoas e subir aqui também nas paradas do Spotify Brasil. E então compartilhe também, ative o sininho de notificações, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. No Spotify, se você clica, fica verde. Então aí você já vai saber que você vai receber notificações minhas todas as quintas-feiras, porque estou aqui no seu ouvidinho todas as quintas-feiras. E agora, para fechar esse episódio com chave de ouro, vamos pro ponto baixo, ponto alto dessa semana? Galerinha do Pânico, vocês que ficam até o final, eu amo vocês sabem, né? E dizer pra vocês que o meu ponto alto dessa semana é que esse final de semana eu vou sair. Assim, eu vou ser jovem. Coisa que, assim, eu tô saindo bastante final de semana. Seja pra viajar, seja pra sair. Eu estou assim, que isso? Eu estou vivendo novamente? Aquela. Mas eu tô com essa sensação um pouco. E eu vou ver aviões. Sim, pra quem não sabe, o meu noivo namorado, ele trabalha com avião. E aí a gente vai nesse final de semana ver. É como se fosse uma apresentação. Eu acredito que tem vários aviões e aí faz uma apresentação. A gente já foi em outros anos. É super legal e também tem show, também coisas pra comer. Então assim, animação, aproveitar um pouco o final de semana pra fazer alguma coisa diferente. Então, com certeza esse é o ponto alto da semana que a gente vai nesse show aéreo. E o ponto baixo da minha semana, gente, é não tem o que falar, né? Não tem o que falar, a não ser que, pelo amor de Deus, que frio. Eu não aguento mais, entendeu, gente? Eu não sei, faz meses que tá assim. E eu não gosto de frio. Assim, já começa por aí. Eu prefiro muito mais calor. Se você é time de frio, eu não sei como a gente vai poder ser amigos. Porque não faz sentido na minha cabeça. É difícil pra você levantar, é difícil de você querer fazer coisas comuns, como simplesmente acordar e viver, beber água, sentar na privada, entende? São simplesmente coisas que você não quer tirar seu pijama pra colocar roupa, e depois você não quer tomar banho pra você colocar pijama. Por quê? Porque você vai ter que
tomar frio, entendeu? Literalmente tomar frio. Então, é o meu ponto baixo da semana, é reclamar desse frio, porque eu quero o meu calor e eu não aguento mais. Eu não quero ter que levantar e pensar se eu levanto daqui meia hora mais tarde, porque eu não quero, entendeu? Atrapalha minha produtividade esse frio. Atrapalha meu senso de por que que a vida é assim, né? A vida não era pra ser um pouco mais fácil. Eu sei que amadurecer é perceber que é necessário viver e fazer as coisas. Meu gato passou. Gente, quando eu soltar esses vídeos no YouTube, vocês vão. Mano, o Sushi, ele é um popstar. Perfeito. É, agora você não vai ficar enchendo o saco, né? Ele olhando a janela. Mas enfim, vocês só vão entender a coesão mesmo total quando vocês verem o vídeo. Que vai acontecer em 2026, mas enfim, né? Acontece. Não, pera. É, no final de 2025 pra 2026. Ah, vocês que fiquem pra ouvir todo o trailer que vai ser. Que é muito engraçado quando você vê o vídeo, não só o áudio. Eu sempre gostei mais de ouvir áudios, gente. Eu falo que eu, inclusive, por mim, às vezes eu ficava pensando. Inclusive, eu pensei hoje, de tipo assim, ai, mano, será? Acho que eu prefiro fazer só em áudio e é isso, eu tenho que aceitar, só que ao mesmo tempo é uma coisa da minha própria mente, né? E aí eu falei, não, eu vou sentar e vou gravar do meu jeito, mas eu vou gravar. E eu acho que eu tô aprendendo a me soltar em vídeo também, porque não é alguma coisa que eu tenha dificuldade de aparecer, não é isso. É que, às vezes, pra eu falar do meu coração, pra eu sentir que eu tô livre, parece que eu não gosto de ficar, tipo, falando, olhando pra câmera. Só que quem disse que eu preciso olhar pra câmera? Eu vou olhar pro infinito e falar assim o que eu sinto. Enfim, devaneei, gente, pra dizer que é isso. O meu ponto baixo é o frio e espero que ele passe logo. Mas acho que vai passar. Agora a gente tá quase pro final do inverno e eu espero que traga um pouco de sol pros meus dias, um pouco mais de ânimo, porque isso afeta o meu humor, entendeu? Afeta o meu humor. Mas amadurecer também significa não ser levado sempre pelo seu humor. Senão, se você for levado sempre pelo seu humor, pelas suas emoções, às vezes você não vai fazer nada. E aí, quem você vai culpar? Não tem ninguém pra culpar, a não ser você mesmo. Só que se culpar também o tempo todo também é alguma coisa ruim. E aí, amadurecer é você perceber também que tem que ser um pouco mais gentil consigo mesma. Mas enfim, já falei muito sobre amadurecer, né? Já falei muito nesse episódio, gente. Eu falei, gente, tem que diminuir um pouco o tempo dos meus episódios, porque quando eu começo a falar, eu não paro mais, simplesmente. Eu acho que realmente, graças a Deus, existe essa profissão. E eu sou uma perfeita podcaster, porque a mulher, ela acha que não tem o que falar. Porque às vezes eu falo, o que eu vou falar? Mas quando eu começo a falar, eu literalmente não paro. Mas a gente tem que ter hora pra tudo, até saber a hora de parar, não é mesmo? Então eu falo com vocês na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?